Olá, ouvintes da Rádio Nova Aliança, que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou Jovita Rosa, esse é o programa Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Nosso programa Igreja Viva, alargando as tendas, né, como vem da proposta da campanha da fraternidade de 2024. Então, nós estamos alargando as nossas tendas e conversando com essa nossa igreja maravilhosa, essa nossa igreja viva, que a nossa pretensão é contar o que essa igreja anda fazendo por esse Brasil, por Brasília. E hoje nós estamos pela Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3, também pelas nossas redes sociais. Hoje vamos receber José Rodrigues, que ele é o coordenador das comunidades eclesiais de base, as nossas SEBs, as nossas tão queridas SEBs. E ele vai contar um pouco da história das SEBs, como que surgiu e o que eles fazem pelo Brasil, né? Ao longo, em todos os estados, onde é que eles estão, como eles atuam. Tá certo? Então, seja bem-vindo, José Rodrigues. Esse é o nosso programa Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz. Seja bem-vindo. Olá, você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança e pelas redes sociais. O programa é Igreja Viva, alargando a tenda da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Então, primeiramente, nós queremos entrar em comunhão com a Mãe Terra. Hoje celebramos o Dia da Mãe Terra. Essa mãe tão generosa que nós devemos olhar sempre com olhar agradecidos de bons filhos e filhas. Que cuidemos dessa mãe sem depredar, sem agredir, e que possamos amá-la, ouvir o seu clamor. O Papa Francisco, ele nos diz na Laudato Si que entre os pobres, mais pobres, está a nossa Mãe Terra. Cuidemos da nossa Mãe Terra, ela é dom de Deus, é sinal da bênção de Deus. Entremos também em comunhão com o 20º acampamento Terra Livre dos povos indígenas, que traz como tema para esse seu 20º acampamento, nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui. O acampamento Terra Livre está em Brasília de hoje, 22 a 26 de abril. Localizado mais ou menos ali no Complexo Cultural da Furnarte. E eles trazem consigo as reivindicações sobre a garantia dos seus direitos, da demarcação das terras e o fim da violência nos seus territórios. Então, a gente faz comunhão, porque ser comunidade, comunidade de base, é estar em comunhão com todas essas realidades, é trazer presente isso. E as SEBs não têm só esse papel, esse dever, ela tem a obrigação de estar em comunhão e fazer ecoar pelos 4 cantos desse imenso Brasil estes gritos, que também são os nossos gritos. Agora, para falar de SEBs, a gente não pode se esquecer de um texto que fundamenta a nossa caminhada de SEBs, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, seguintes, que diz: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir e nas orações, no partir o pão. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prestígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas.
vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Havia equidade. Ah, Havia equidade. isso mesmo. Então, esse trecho da Bíblia Sagrada, do Atos dos Apóstolos, é que nos orienta, é que nos conduz e nos confirma como comunidade eclesiástica de base. Agora, é bom deixar claro o seguinte: as comunidades eclesiásticas de base, as sedes, elas não são movimento e nem são pastorais. Elas são um jeito da igreja ser. Que faz isso nas casas, que faz isso nas praças, que faz isso nas ruas. Ela não tem um espaço físico onde ela diz, não, as sedes funcionam aqui neste endereço ou naquele lugar. As sedes estão em todos os lugares, né? E isso nos junta, nos coliga com a proposta hoje colocada pelo Papa Francisco sobre a sinodalidade, que é o jeito normal da igreja ser. Assim também entende as sedes, que é o jeito normal da igreja ser. As SEBs no Brasil está fazendo 50 anos. Vai celebrar o seu jubileu de 50 anos. Ainda a Ampliada Nacional está conversando quando que celebraremos o jubileu de 50 anos das SEBs no Brasil. Sim, antes do 16º Intereclesial, que acontecerá em Espírito Santo, a princípio em Cachoeira do Itapemirim, né? Ou se durante o 16º Intereclesial. Mas vamos fazer uma festa bonita, vamos celebrar com muito júbilo esses 50 anos das comunidades intereclesiais pelo Brasil, né? E aí a gente traz esse indicativo para dizer que nós precisamos também, depois de 50 anos, rever a nossa caminhada. Fazendo o quê? Se pensa em fazer uma, uma pesquisa, né? Vamos dizer assim, para a gente atualizar o rosto das SEBs. Qual que é o fio condutor que conduz as SEBs pelo Brasil? Então, se pensa em fazer uma pesquisa sobre o rosto das SEBs na atualidade. Então, isso será muito significativo para a caminhada e organização das comunidades eclesiais de base. É bom lembrar que a CNBB lançou no seu documento 25 o seguinte: ela disse e afirmou isso. As SEBs em nosso país nasceram no seio da igreja e instituição e tornaram-se um novo modo de ser igreja. Pode-se afirmar que é ao redor delas que se desenvolve e se desenvolverá cada vez mais o futuro, a ação pastoral e a evangelização da igreja. Isso está no documento 25 da CNBB. O Papa Francisco lembrou das comunidades eclesiais de base na Evangelii Gaudium, no número 29. Ele disse assim: as comunidades de base trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Né? Reconhece o Papa a importância do papel das comunidades eclesiais de base pela América Latina e por onde ela existe. Depois, a Redemptoris Missio, no número 51, que é um documento do Vaticano, diz assim: as SEBs são um sinal da vitalidade da igreja, instrumento de formação e evangelização, um ponto de partida válido para uma nova sociedade fundada na civilização do amor. E está lá na Redemptoris Missio, número 51. Então, são esses apontamentos, são essas indicações que nos colocam no caminho.
e no caminho de Jesus ressuscitado, caminhante e caminheiro conosco, porque nós nunca deixamos de ser os discípulos de Emaús. Sempre estamos conversando pelo caminho e conversando sobre um monte de coisas, ajustando e tentando realizar um bando de coisas, confiante nessa promessa do ressuscitado que caminha com os seus discípulos e discípulas. Queremos estar, sim, numa igreja sempre em saída. A SEB se coloca nesse lugar, de uma igreja em saída, junto àqueles e aquelas crucificados de ontem e de hoje da nossa história. Então, Então, Rodrigo, diga. então dizer que a SEB tem um espaço físico para estar, Peraí. não temos. Nós estamos nas estradas do mundo como discípulos de Emaús. Então, como eu faço para se juntar a vocês? Como é que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, é, como é que eu faço para chegar até vocês em qualquer lugar? Porque eu te conheci na, na, na comissão pastoral, né, de arquidiocesana, no CPA, e eu sei onde vocês estão. Aqui em Brasília, eu sei que vocês têm uma atuação em Santa Maria, em outras cidades satélites, onde que eu quero me juntar a vocês. Eu tenho que fazer uma sede aqui na minha região? Como é que é isso? Então, as SEBs, ela tem pessoas que estão em algumas das nossas regiões administrativas, né? Ela tem uma atuação mais forte aqui em Santa Maria, na paróquia São José, né? A gente está ali. Porque Então, há uma ligação com uma paróquia. sim, é porque assim, a gente não é desligado da realidade pastoral da arquidiocese e nem paroquial. Nós não somos movimento pastoral, mas nós estamos inseridos dentro dos movimentos pastorais existentes nas nossas comunidades paroquiais. E aí o papel da SEB, que me foi pedido pelo o cardeal Sérgio da Rocha, à época, era que nos inseríssemos dentro do COMIDE, para ajudar na missão da arquidiocese. Então, a gente se encontra ali, enquanto SEBs, mas fazendo esse papel da missão proposto pelo COMIDE na arquidiocese. Mas nós temos presença das SEBs no Gama, temos presença das SEBs em São Sebastião, temos presença das SEBs em Samambaia, temos presença das SEBs em Sobradinho, pessoas que estão mais ligadas a esse jeito da igreja ser, né, ou de ser igreja. Estamos aí nessas regiões administrativas, né? O que nos diferencia é a forma como a gente conduz o trabalho junto à pastoral. Isso que nos diferencia, porque nós partimos sempre da palavra e da palavra de Deus, né? Porque entendemos que a palavra de Deus, ela que é o farol, ela que nos conduz, que ilumina os nossos passos, que clareia o nosso caminho, para que a gente não perca o foco que é Jesus Cristo. A luz é o caminho, a verdade e a vida, né? E a Hum. palavra, ela é viva e eficaz. E é luz realmente para os nossos caminhos. É, e vocês têm organizações no Brasil, de vez em quando vocês se reúnem. É, me conta como é essa dinâmica, que você falou vai ter teve em Mato Grosso, em Rondonópolis, né? O ano É passado, e a próxima vai ser em Cachoeira do Itapemirim. isso mesmo. Nós não temos, eu já disse que nós não somos pastorais no movimento, mas estamos inseridos dentro das várias pastorais do movimento existentes na nossa paróquia pelo Brasil afora. Mas nós temos um mínimo de organização que eu acho que todos que trabalham na igreja precisam ter, né? A gente precisa ter um mínimo de organização. E a SEB, ela se organiza da seguinte forma: com Isso. pessoas que se dispõem a trabalhar esse jeito, ser igreja,
se organizando no regional, né, com seus representantes, todas as dioceses que têm simpatia pelas sedes, tem alguém lá que gostaria de fazer parte dessa caminhada, então é indicado para quem está, por exemplo, representando o regional na ampliada nacional. A ampliada nacional é um outro espaço de decisão, né, das SEBs, onde vem um representante de todas as dioceses do Brasil. E essa ampliada, juntamente com o secretariado, que o secretariado ele é formado pelas pessoas que vão recepcionar o intereclesial, que juntamente com a ampliada nacional vão pensar o intereclesial. O último intereclesial ele aconteceu em Rondonópolis, em julho de 2023, no Mato Grosso, que foi o 15º intereclesial das SEBs. O 16º intelectual das SEBs, que foi votado lá, são levados vários nomes que querem que aconteça o encontro nacional, que a gente chama de intereclesial na sua diocese, então são levados ali. E lá serão votados para onde irá o próximo encontro nacional, que nós chamamos de intereclesial. Então, na disputa, quem levou foi Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para o 16º, que deve acontecer em 2027. Então, essas são as instâncias. A gente tem uma mídia de organização na arquidiocese, por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que são ligadas às SEBs, mas não é só as SEBs. Nós temos pessoas que gostam desse jeito de ser igreja, como, por exemplo, pessoas do Justiça e Paz, a CRB, né? E o CEBI. Então, pessoas dessas frentes são convidadas a compor conosco essas sedes na arquidiocese, a fazer essas discussões, a falar disso, como estamos fazendo aqui nesse programa agora. Entendeu? Para que a gente encontre caminhos para ajudar a nossa arquidiocese, principalmente nesse momento onde o Papa está promovendo a escuta, para ver como é que a igreja tem que se comportar no terceiro milênio, através do sínodo. Então, a gente precisa fazer essas conversas com essas frentes que tem uma facilidade, talvez, vamos dizer assim, a facilidade, entre aspas, de dialogar. Tem que haver discordância também, não tem problema nenhum, isso é bom, ajuda e fortalece a caminhada. Mas eu acredito, Jovita, que as SEBs, elas se encontram onde tem essas pessoas que têm o mesmo objetivo, que é de seguir Jesus, mas por um caminho menos sofrido, menos doloroso. Aí, nas comunidades, vocês reúnem os vizinhos que querem participar, vocês fazem chamamento na missa, vocês têm alguma ação concreta, assim, ou sei lá, né? Me fala assim, eu aqui, para eu descobrir onde eu moro, uma SEBS, eu vou na igreja, aí o que, que eu posso esperar da SEBS nesse caminhar à luz do Evangelho, à luz dos primeiros cristãos? Então, a nossa prática é os círculos bíblicos. É Ah, através de círculos bíblicos que nós formamos as pequenas comunidades. Então, toda vez que a gente se reúne, 3, 7 ou mais pessoas, você já formou comunidade. Então, isso é uma SEBS, entendeu? E a prática dessa pequena comunidade parte da palavra, que é caminhar com Jesus de Nazaré, fazendo essa leitura partilhada dos círculos bíblicos, que, inclusive, a nossa arquidiocese colocou no seu plano de pastoral. Né? A gente fazia leitura nos círculos bíblicos a partir dos evangelhos do ano litúrgico. Esse ano, por exemplo, ela nos propõe que caminhemos com a comunidade de São Marcos, sim. semanalmente, fazendo a leitura orante nesses círculos bíblicos. E
E há um incentivo muito grande do cardeal que a gente possa fazer isso nos condomínios onde moramos, nas periferias onde estamos ou no centro. Agora, a gente precisa encontrar forma de furar essas barreiras e essas bolhas que estão mais no centro, que a gente tem dificuldade, às vezes, de acessar. Né? Chama o seu vizinho da porta da frente para quem mora em prédio, vá lá, convide ele, e vamos descendo as escadas dos andares, do nosso condomínio, né? Fazendo esse convite para a gente fazer com muito gosto, com muito prazer, com muita propriedade, os círculos bíblicos. Isso é sério. Que maravilha! Gostei muito. Fica aqui pensando se eu vou fazer no condomínio aqui um convite para a gente começar com o ciclo bíblico, né? E aí a gente vai acompanhando diariamente, que é na nossa Igreja Leuna, o nosso Evangelho do dia. Eu gostei da proposta desse evangelizar com o pé no chão, né? Que a gente reúne, porque estamos tão próximos, né? E tomar um cafezinho. Eu gostei bastante, Rodrigues. E eu sei também, eu queria que você falasse, nosso tempo está. Vocês têm uma assembleia também, né? Então, porque aquilo que eu já falava, a gente precisa ter o mínimo de organização para a gente também não se perder. Continuar sempre no caminho como discípulo de Emaús, conversando com o ressuscitado. E nós, enquanto arquidiocese, nós teremos uma assembleia agora no próximo sábado, dia 27, para a gente eleger a coordenação da SEBS na arquidiocese, para fazer esse contato, né, com essas frentes que existem, com esse trabalho que já existe, da pastoral do migrante, da pastoral do povo em situação de rua, do pessoal da Comissão Justiça e Paz, do CEBI, da CRB e de tantas outras entidades. A gente precisa estar em constante diálogo com essas frentes, para ver o que a gente consegue ajudar pastoralmente a nossa arquidiocese, né? Porque o plano de pastoral, ele optou, quando houve a Assembleia Arquidiocesana, pelo pilar da palavra, que a gente focasse na palavra de Deus, através desses pequenos núcleos. Aqui em Santa Maria, nós fizemos a setorização da paróquia. Cada quadra que pertence à paróquia São José em Santa Maria é uma pequena comunidade. E essa comunidade, ela elege seu padroeiro, né? Isso nas reuniões e nas assembleias, por exemplo, das sedes aqui da paroquial, em reunião, a gente decidiu juntamente, né, de eleger cada quadra, transformar ela em uma pequena comunidade, onde acontece os círculos bíblicos, né, a leitura orante da Bíblia e também a Eucaristia. Acontece a Eucaristia. E cada quadra tem o seu padroeiro. Por exemplo, nós temos a comunidade dos Arcanjos, temos a comunidade Irmã Dulce, temos a comunidade Dom Helder, temos a comunidade Padre Josimo, né? Padre Josimo está com um processo bem adiantado de educação. Nós temos várias comunidades assim, aqui na paróquia, Maravilha. depois da setorização, para facilitar o trabalho das pequenas comunidades. É assim que elas Olha, acreditam. muito Não precisa interessante. dizer que é SEB, mas faz trabalho de SEB. Ah, não, tá certo. Olha, muito bom saber, compreender essa tenda da igreja, dessa igreja viva, né? É muito interessante mesmo que todos saibam e se apaixonem mais ainda por esse Jesus, que é a quem seguimos, é, e que nos ensinou tanto a amar, a lavar os pés uns dos outros, né? Ele também pediu isso para nós. Compreendeis o que eu estou fazendo? Então faça isso também com seus irmãos e irmãs, tá certo? É, Zé Rodrigues, nós estamos caminhando já para o final e logo em seguida nós teremos o Evangelho do Dia com a nossa querida Simone Furquim, a nossa biblista,
E logo em seguida também, depois que a Simone falar, nós teremos a palavra do nosso pastor, que é Dom Paulo, que ele também tem a sua reflexão, logo em seguida do nosso trabalho aqui. E eu gostaria de passar para você as palavras, para você se despedir, para as considerações finais, para a gente encerrar nosso programa Igreja Viva da Comissão Justiça e Paz, alargando as nossas tendas. Agradeço imensamente o convite feito pela Comissão Justiça e Paz para estar nesse programa falando das SEBs, que é tão antiga e tão nova, que deveria ser mais conhecida, não é? Mas, enfim, estamos aqui, no caminho como os discípulos de Emaús. Gratidão à Comissão Justiça e Paz. Obrigada, obrigada. E para você, caros ouvintes, caros que nos acompanham pelas redes sociais, acabamos de ver como funciona a SEBS, né? E assim, uma provocação. Cria um ciclo bíblico onde você mora. Né? Vamos alargar essa tenda, vamos colocar essa igreja viva no caminho de Emaús. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é João, capítulo 14, de 7 a 14. Faz parte do relato sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos. Segundo o evangelista João, Jesus está ciente de sua paixão, morte e ressurreição e por isso faz um discurso de despedida e de revelação de sua identidade com o Pai. Jesus vai dizer: se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Mas Filipe, um de seus discípulos, revela sua falta de fé. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Para Filipe, não é suficiente o que Jesus fez e ensinou. Filipe precisa de efeitos extraordinários. Jesus o repreende. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vê diretamente a face de Deus. Deus pode ser visto por meio das obras do Filho Jesus. No texto, as palavras-chave são conhecer, crer e permanecer. Filipe caminhou com Jesus, mas não abriu seu coração para crer e permanecer em seu caminho. O Evangelho nos revela a face de Deus em Jesus Cristo e nos interpela à conversão, ou seja, a crer e a permanecer no seguimento de Jesus. Essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos presença de Cristo no mundo, a partir da prática do Evangelho. Agindo em seu nome, conforme ele mesmo disse, se me pedirdes algo em meu nome, eu farei, amando e observando seus mandamentos. Para isso, o Pai envia o Espírito Santo que guiará seus discípulos fiéis. Será o Paráclito, o Espírito da verdade. Pedir em nome de Jesus não significa fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, pois muitas vezes a vontade do ser humano é egocêntrica e individualista. Por isso, pedir em nome de Jesus é importante para não desviar o propósito de Deus e legitimar as próprias ambições. Muitas vezes, em nome de Jesus, foram legitimadas violências contra as pessoas. Foram cometidas várias violências contra pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas de religiões de matriz africana. Pedir em nome de Jesus é reconhecer o infinito amor de Deus. E assim como os cristãos joaninos da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor.
suas mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição. Convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão.